Vamos respirar bem profundamente. E nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem os nossos lares, formando espirais intensas de limpezas, retirando formas, pensamentos e sentimentos de medo, de insegurança, fazendo toda a proteção, que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com toda a espiritualidade amiga que estuda junto conosco, que nós estudamos junto com eles, todos os espíritos no Hospital Santa Cruz. E que nesse instante, nessa corrente de amor e de luz, possamos expandir os nossos sentimentos e a nossa expansão consciencial. Que tenhamos uma tarde de paz, de harmonia, de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós falamos, né? A história de nossos irmãos tem sido comum na Seara. Foi aqui que nós paramos. Sim. Anotaram alguma coisa? Eu não, mais para frente. Eu anotei Hum, esses dois parágrafos aqui. Existem muitas semelhanças e depois deu-lhe tempo de amadurecer. tá. Eu Cê- anotei cê também, consegue- deu-lhe tempo. Você Então, consegue ler? Não. Tá, então aqui. Eu vou até tirar o som aqui, depois, se eu for falar alguma coisa, eu abro meu microfone, tá? Ok. Existem muitas semelhanças, o que diferencia a condição moral. Calixto e Antonino são espíritos sinceros. Estão em busca legítima de melhora. Conseguiram varar mais de 2 décadas nessa condição, a despeito de muitos obstáculos sempre avaliados por ambos, como tática dos adversários do trabalho. Apesar da semelhança, a maioria das histórias não se prolonga tanto e resultam em alterações com menos tempo, porque a grande maioria dos médios tem sido muito rebelde aos dirigentes, e os dirigentes têm sido pouco compassivos em relação aos médiuns, interrompendo muitas tarefas que poderiam oferecer frutos maduros. Qual foi a sua dúvida, Leda? Aqui. Então, os dois, pelo que eu entendi, tinham uma grande amizade. Sim. É isso. Tinha um vínculo de amor, de respeito, de afinidade, tinha uma afinidade. E por que aqui ele compara, eu acho que compara, com dirigentes que são rebeldes e dirigentes que tolhem Médios, o... então, sim, É. ele traz para que a gente faça essa comparação, que eles conseguiram, mas muitos ficam no meio do caminho, por quê? Porque médiuns rebeldes e dirigentes, vamos dizer assim, engessados, não conseguem trabalhar juntos. O rebelde vai ficar revoltado e aquele dirigente que vai poldando não consegue ter essa compreensão, entendeu? Não consegue, ele quer moldar, tem que ser do jeito dele. E quando ele não consegue fazer, ele deixa de mão, entendeu? E aí aquele médium que poderia dar bons frutos com ele, no sentido assim de uma disciplina, de abrir um horizonte, não acontece. Por quê? Porque não há afinidade. Não há afinidade, no meu ponto de vista, nem de um nem do outro. Ninguém cede. Todo mundo trabalha no seu personalismo e todo mundo perde. Perde o dirigente, que não tem um bom médium, e perde o médium, porque não tem um bom dirigente. Não tem bom dirigente. E aí o trabalho não sai. E aí o trabalho não sai, travanca. Todo mundo trabalhou no quê? No ego. Cada um defendeu aquilo e não a causa. Não tiver esse olhar. Mas a gente vai colocando assim, se a gente tivesse que fazer um checklist, a afinidade é algo extremamente importante. Onde há afinidade, onde há amorosidade, o rio corre. Quando não há, travanca. O rio seca. O rio seca. A lei é essa. O amor é a solução. Onde há esse sentimento,
flui. Quando não tem, aí atravanca. Virgínia, aquele é aquele que você pegou junto com a Sim. Ledinha? Então, ele aí faz a pergunta. Então, de alguma forma, a passividade omissiva de Antonino trouxe alguns benefícios. Deu-lhe tempo para amadurecer o bastante e não tombar na revolta, prova na qual expressiva parcela de médios não tem superado. São extremamente suscetíveis, melindrosos e magoáveis. Acham defeitos em todos e em tudo. Não são capazes de avaliar sua condição. Não podemos desconsiderar também um fator essencial por parte de Calixto. Ele realmente cultiva um sentimento autêntico de ajuda a Antonino, como médium e pessoa humana. Infelizmente, nesse passo, existem muitos dirigentes carcomidos de inveja que adorariam infantilmente estarem no lugar dos médiums. Esses tolhem as possibilidades alheias e servem de entraves às batalhas que os médios já têm de sobra. Eu vou só terminar o resto aqui. É o problema do espelho voltado para o subconsciente. Problema não, solução. Com esse espelho, se não quiserem se enxergar, só há uma saída. Qual, dona Modesta? Perguntei com certa dose de receio do que ouviria. Renascerem mentalmente cegos. Então, acima, como está falando, né, dos médios rebeldes, o dirigente ali meio compassivo, meio, né, não muito maleável, no caso, aqui com o Antonino e o Calixto, havia afinidade, como você falou, né? O Calixto tinha certo, cultivava sentimento e ajudava o Antonino como médium. Ele, como dirigente, como caso, ele ajudava, né? Ele E o ajudava o Antonino, Antonino. e o E o Antonino tinha Antonino, esse respeito com o Calixto. e por ele ter essa mão amiga, e assim, tinha os dois lados, ele não andava, né? Ele Sim, ficava lá, passivo e tal, né? Mas também foi um tempo de amadurecer, de trabalhar, de limpar todo esse vaso, e ele amadurecendo, ele conseguiria se encontrar. Porque sim. todos nós temos, todos os médiums, né, necessitam desse tempo para amadurecer. A gente não entra na mediunidade como um suprassumo. A gente precisa compreender médium novo, é algo que é extremamente necessário compreender. É necessário limpar o vaso. Existem catarses a serem feitas. E se você não compreender isso, se você não limpar, você sempre vai estar desarmonizada, desequilibrada. Então, você caminhando junto com os dirigentes, você vai aprendendo a limpar. Mas se não fizer essa catarse, sempre vai haver desequilíbrio. É porque Não eles tem falam outra que chance. eles ficam suscetíveis, melindrosos, magoáveis, né? É isso aí. E aí, assim, pega tanto para os médios, mas pega também para os dirigentes, porque tem dirigente que gostaria de ter aquela mediunidade, né? Uhum. Porque tem gente que tem mediunidade muito ostensiva, né? Então, tem essa clarividência, mas tem uma psicofonia perfeita, uma baita de uma intuição, do médium, a ostensividade dele, né? E aí, o que faz o dirigente? Ele dá mecanismo para que esse médium se desenvolva. Não é que ele vai ser o preferido. O bom dirigente, O né? bom dirigente é que O tem que bom dar dirigente. mecanismo para ele para desenvolver, né? Para que ele tenha se sinta aconchegado, que traga confiança para ele, porque o médium só vai ter confiança se ele trabalhar. Se ele abrir a boca e ir falando, ó, tô vendo isso, o que você está sentindo, dividindo com o grupo. Esse é o médium, o verdadeiro trabalho do médium. Agora, quando o médium acha que ele é o superior, que ele é o melhor do grupo, aí também ele já se perdeu. É aquela coisa do vaso que não está muito limpo, e aí o negócio vai desandar do mesmo jeito. Oi, Solange, qual era a pergunta que você tinha? Está fechado o seu microfone.
Desculpa. Como pode renascer mentalmente cego? Mentalmente cego. Ela falou que seria o inicial, porque assim, você mentalmente cego, você não teria esses sentimentos não muito bons, de inveja, de tentar cercear o outro. Então, você precisa não ter isso, para que você possa se desenvolver. Então, o certo seria isso, renascerem mentalmente cegos. Você entendeu? Tipo, eu venho zerado para começar tudo de novo. Só que isso a gente sabe que não existe. A gente traz. Para não deixar que a inveja tome conta, né? Uhum. Porque a inveja destrói qualquer trabalho, né? É. Entendi. É por isso que eu falo assim, é extremamente importante que nós, qualquer médium, ele não se permita ser massageado esse ego. Um médium é um quebra-cabeça. Um ajuda o outro. Quando a gente deixa o personalismo, seja ele de qualquer forma, A vaidade. oi? A vaidade. A vaidade, o ego tomar conta, esse é o primeiro sinal que a gente começa a se envolver com irmãos que não são legais. Eles vão utilizar. Eu não sou o melhor médium, eu sou um médium. Eu não sou exemplo. A minha história não é exemplo. A gente precisa trazer não para cá, mas para cá. Porque se a gente não trouxer para o coração, para o sentimento, a gente cai. Sabe? Não se permitam se colocarem desse jeito. Ah, você vai dar um jeito. Não, ninguém dá jeito. Quem dá jeito é Jesus. É a equipe que dá o jeito. Se Joaninha não tiver, o trabalho não sai. Sai porque tem Ana, tem Pedro, tem João, tem todo mundo. E porque o trabalho sai na coletividade, não sai por causa de um. Né? E o ego, a vaidade, o orgulho são ervas daninhas que derrubam a gente. Derrubam a gente na casa espírita, derrubam a gente no nosso trabalho pessoal, derrubam a gente no nosso lar e na nossa sociedade. Quando a gente veste essa carapaça, a gente está dando 10 passos atrás. A gente está se perdendo. Né? Então, é essa a nossa reflexão. A gente está com muita chuva aqui, está atrapalhando, o barulho da chuva está indo aí? Não, eu já tenho. Não, tá tudo bem. É a minha música. Vamos lá, algo mais? Eu ainda tenho, mas é mais lá para frente. Tá. É Aqui- no quaisquer? Começa no quaisquer? Não, para mim é bem mais para frente ainda. Show, quaisquer? É Eu do- leio aí o quaisquer. Quaisquer grupos ou pessoas tocados por esse momento Deverão. deverão enriquecer de entusiasmo. O entusiasmo, porém, assusta o egoísmo humano. Uma pessoa entusiasmada desperta a inveja, chama a atenção. Os entusiasmados realizam, avançam. Isso incomoda muita gente que adoraria que tudo ficasse como está. Muitos adorariam nada mais ter que fazer na obra do Cristo, ter o céu à sua espera. Por que você anotou esse, Leda? Porque eu achei interessante isso. Eu achei muito interessante esse pedaço. De dizer aqui que a inveja, o egoísmo, não é? Se prejudica tanto a pessoa que está querendo ir para frente, progredir, como o trabalho num todo.
Mas você vê uma coisa interessante, né? Que a gente precisa tomar cuidado. Ele fala que isso acontece muito com com as pessoas que têm entusiasmo em fazer as coisas. Porque Isso. aqueles que não querem fazer, Não querem que ninguém faça. É isso que É eu isso aí. entendi, né? é isso aí. É. E o grupo não vai, né? Aí o grupo não anda. Não Não fica ali, caminha, não vai para frente. né? E aí, assim, em todo grupo sempre tem um entusiasmado, que a gente fala que a gente precisa brincar no quebra-cabeça. Ele precisa dar aquele encaixe para que todos que estão ali aceitem de todo o coração e a coisa caminhem. cresça. E a coisa cresça. Entendeu? Porque todo grupo tem um ritmo, né? Então, tem uns que gostam de um ritmo mais lento, outros no meio, e aqueles que são mais acelerados. E aí a gente tem que arrumar esse ritmo do grupo. Como que vai ser? Vai ter momentos que a gente vai ter que trabalhar na lentidão, realmente. Tem outras mais equilibrados. E tem horas que a gente vai poder avançar. E todo mundo vai precisar ser maleável. E isso que eu falo assim, ser maleável significa sentir o momento que vai entrar cada ritmo, mas é necessário sentir. O sentir é o essencial do grupo, é assim que eu vejo. E você, sabe? Isso aí. Né? Porque tem momentos que a gente é cíclico, né? A gente não vai conseguir manter tudo num ritmo só. O importante é o que a Valéria falou, né? Sentir. A dificuldade é que durante o trabalho a gente pensa muito e sente pouco, né? E quando pensa muito, quem ganha força é o ego. Não é o sentir. E aí, o que mais? Eu tenho só na próxima página. O parágrafo começa assim: o grupo. Acharam? Os servidores, esse. Se é O o que grupo- desejar inserir-se, é o mesmo que eu marquei. Isso. A Leda acho que marcou o outro. Os grupos ou servidores que se lançaram, é isso? É. Nesse antes ou depois? Não, antes. O seu é antes. Se eu estiver falando muito alto, vocês me avisem, por favor. Tá bom, tá tudo certo. Então a gente tem que ler esse para ela. Você lê? Lê. Os grupos ou servidores que se lançarem a essa nova ordem de ideias e procedimentos ante o chamado da maioridade só terão uma visão mais nítida de grandeza do que estão participando após uma década de serviço ativo e continuado. Ainda assim, somente se estiverem travando uma parceria com nossa esfera em regime de permanência, pois na falta dessa parceria, esse tempo pode estender-se indefinidamente. Tomando por base o Grupo X, que apenas recebeu uma primeira convocação no ano corrente de 2001 e que o terceiro período do ciclo de maioridade iniciou-se somente agora, na virada do milênio, façam o que fizerem antes de 2010, apenas estarão assentando as bases para a compreensão da proposta. Então tem que ter um tempo, não é? Esse Um tempo tempo. todo, esse tempo todo foi de aprimoramento, de estudo, de tudo isso, né? Do grupo e das pessoas também, né? É isso aí. E aí o Sérgio vai falar que nós temos 3 O anos. Pingo de Luz tem 3 anos e meio. Né? Eu ia anos. fazer essa pergunta agora. O nosso grupo Y só daqui a 7 anos? Olha, depende. Depende se a gente vai fazendo as coisas em comunhão com aquilo que o plano espiritual está pedindo para a gente. Porque às vezes a gente vai trabalhar no individual. Vai ter pessoas no individual trabalhando, mas vai ter membros que não fazem. E aí onde que há a defasagem do grupo. Entendi. Entendeu? Então, assim, ou o grupo vem todo para a gente caminhar todo mundo, ou então começa Começa a se separar. a se separar. Cada um vai fazer a sua parte, porque aquele que tiver que andar, eles vão puxar. Agora, aquele que não anda, vai ficar.
porque não quer andar e não quer fazer a parte. Então, esse se desliga não se desliga do grupo, mas ele já coloca um pouco de lado e vai trabalhar com aqueles que querem andar. Entendi. Esse é um dos motivos pelo qual a gente fala tanto dos objetivos do Pingo de Luz, dos objetivos de cada trabalho, justamente para que todos possam compreender o que está fazendo e expandir essa mente, né? E não ficam esperando sentado a gente falar o que tem que ser feito. Todo mundo sabe o que precisa fazer, porque todo mundo sabe qual que é o objetivo. Entendeu? A Solange vai ler o que você É vai ler, o mesmo que o Sérgio marcou. Pode ler. o grupo, né, que desejar. O É. grupo que desejar inserir-se com mais fidelidade aos propósitos maiores desse tempo de renovação, trabalhará pela formação de pequenas células nas quais possa reunir seus trabalhadores mais atuantes para conversarem acerca de seus sentimentos, de suas mágoas, de suas virtudes. Ou se criam esses ambientes, ou a equipe ficará à mercê de velhos golpes e assaltos do nosso egoísmo. Haverá quem veja nessa medida uma atitude romântica ou uma perda de tempo. Vocês conseguem se reconhecer aqui? É exatamente o que a gente faz aqui no acolhimento de amor, né? Só que a gente não está fazendo isso apenas com trabalhadores, né? Nós estamos fazendo isso com todos, aberto a todo mundo, porque todos precisam ter a oportunidade dessa expansão de mente, de consciência e de entrar nessa nova fase do espiritismo, onde o sentimento é a coisa mais importante. Eu não diria nem que do espiritismo, eu acho que é da parte cristã mesmo. Eu estou falando do espiritismo, que é o que a gente está vivenciando, porque a gente não conhece o que está acontecendo nas É. outras religiões, né? É verdade, mas assim, do cristão eu queria falar do Cristo, dessa vinda de quando Jesus veio, entendeu? Porque ele sempre trouxe esse lado Sim, do sentimento, do amor, né? E nunca foi compreendido. Mas se a gente for pensar bem, essa é a necessidade que existe para o mundo de regeneração. Então, independente de religião, independente de ser cristão ou não, vai continuar aqueles que estiverem expandindo dessa forma, trabalhando o sentimento, né? Deixando de lado os sentimentos mais negativos para buscar os sentimentos de elevação. A gente fala assim, vamos ter que pegar lá no Evangelho mesmo as ervas daninhas, reconhecer as nossas ervas daninhas, arrancá-las, né? Para trazer as virtudes. Mas isso só vai acontecer quando você tirar o evangelho da mente e colocar no coração. E para colocar no coração, a gente precisa do quê? A gente precisa vivenciar o evangelho conosco. A gente precisa compreender esse evangelho dentro de nós. Ele tem que estar dentro. Né? Vivenciar, né? Tem que vir de dentro para fora. Então, é aquela coisa assim, se eu tenho a vontade de explodir, é parar e perguntar qual é o sentimento que me liga a isso. O que me chama mais atenção? É eu estar conversando comigo mesma, no meu interior, o porquê daquilo. Eu parei no meio do parágrafo, Solange. Você marcou alguma coisa a mais? Não, eu parei, eu parei exatamente aí onde eu parei no egoísmo. Inclusive, você leu até um mais além. Parei aí mesmo. E olha, gente, a gente lê isso daqui e fala assim, puxa vida, né? Estão falando isso e tal. Mas isso aconteceu no nosso grupo. Muita gente não porque muita gente desistiu porque talvez acha que é perda de tempo isso que a gente está falando. Ou porque não se afinizou com isso. Ou não consegue fazer e desiste. Né? Muita gente começa, tenta, não está dando certo, em vez de se esforçar, vai embora. Não compreende, porque quem está no espiritismo há algum tempo viveu um espiritismo
vou falar uma coisa que me parece ser um pouco um contrassenso, mas um espiritismo dogmático, né? Porque fazia as coisas porque a pessoa estava todo mundo fazendo, mas não compreende. Uhum. E aí utiliza o que está escrito como regra indiscutível. E aí quando você vem no momento que você fala assim, não vamos discutir as regras, mas vamos entendê-las, compreendê-las, trazer do reino da mente e passar para o reino do sentimento, Hum. não se encaixa com aquela pessoa que segue a regra estritamente. E ela não vai conseguir. É por isso que a gente fala assim, ó, vamos sair da filosofia e vamos entrar no sentimento, né? Porque a filosofia, ela está no reino da mente, né? Ah, estou querendo me compreender como parte de uma coisa maior que é o universo, que é a sociedade. Não. Primeiro vamos se compreender como sentimento. Quem eu sou perante a mim mesmo? Essa que é a pergunta principal. Quem que eu sou perante a mim mesmo? E de repente a gente vai perceber que a gente representa papéis que não condizem com aquilo que a gente é. E é muito interessante quando você fala isso, né? Porque assim, quando a gente vai. Uma das aulas, né, que nós vivenciamos é a centelha divina. Nós temos a centelha divina dentro de nós. E aí tu não vai ser muita filosofia. Não, nós viemos de Deus, então nós temos um pedacinho dele dentro de nós. Nós não viemos de Deus, nós somos parte de dele. Deus. Nós somos Somos parte parte. dele. E aí, assim, nós nos sentimos parte de Deus? Não Aí tinha. onde tá? Se eu estiver na filosofia, eu tô pensando, vou falar que não. Se eu sentir, não, eu faço parte de Deus. Deus existe dentro de mim. Se ele existe dentro de mim, eu tenho tudo que ele tem. Então, mas isso que você está falando É o sentir. também é filosofia. Porque assim, quando você fala assim, bom, tá bom, eu compreendo que eu sou uma criação de Deus, então eu sou de Deus. Isso está aqui no reino, aqui na mente. O sentir, você não pensa. Você se vê como parte de Deus. Eu me sinto. Então, você se vê como parte de Deus. É. Você não precisa fazer jogos mentais para chegar à conclusão que você... Eu vejo, assim, eu consigo ver na hora que eu faço uma oração, essa luz se expandindo. se expandindo. Eu, Você olha para o lado e você vê a vida exuberante à sua volta e você fala assim, eu também sou parte dessa vida. Então eu faço parte disso tudo. isso é o sentir. Isso é sentimento. Agora, não, eu sou uma centelha divina. Por quê? Porque Deus, quando criou Aí a vai. mônada, ela teve a evolução. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Isso é importante para a gente compreender racionalmente aquilo que a gente sente. Mas isso não é sentir. É legal se falar sobre Peraí, isso. Sérgio, peraí um pouquinho. Você vai ter que me explicar de novo. Eu não entendi. O que você não entendeu? Eu não entendi. Quando a gente admira uma coisa do universo, ainda está na mente, a gente acha que não faz Não. parte, não entendi esse pedaço. Não. Quando você, por exemplo, vai num lugar, num jardim florido, que é muito bonito, tá bom? Sim. E você fala assim, isso é Deus. E aí você fala assim, eu faço parte disso. Você está sentindo Deus. Você está sentindo que é Deus, tá? Então, é isso que a gente busca. Se enxergar dentro da obra divina. Isso é Deus. Mas não raciocinar. Raciocinar é aquilo que eu falei, né? Você pensa assim, não, porque Deus criou a mônada e teve a evolução isso daí é raciocinar. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Acho que eu não tinha. Entendi. Entendeu? Entendi. O raciocínio separa. Isso. O raciocínio é importante? É claro. Porque a Sim, gente senão. precisa entender se o que a gente está fazendo, nós não estamos viajando na maionese, né? Também, né? Então é importante você conhecer e ter a filosofia, mas o sentir é o mais importante. Porque não adianta nada eu ter tudo isso na minha mente e continuar sendo o que eu sou. Entendeu? Entendi. Entendi, sim. Muito bom. Ó, Vamos terminar esse... eu anotei isso daqui. Ah.
Nunca ninguém conseguiu dizer a Calixto, com ética cristã, o quanto ela é arrogante. Nunca ninguém disse a Ana, com respeito e carinho, o quanto ela é vaidosa. Antonino nunca ouviu de ninguém, de forma educativa e estimulante, o quanto ele necessita assumir com mais responsabilidades os bens que a vida lhe confiou. Calixto atropela, Ana domina, Antonino omite. Cada um tem o seu lado sombra, como tem o seu lado, mas cada um tem o seu lado sombra, como nós temos o nosso lado sombra e temos o nosso lado luz. A gente só precisa descobrir qual ele é e trabalhar. E é interessante, né, que ele fala assim, ninguém falou de forma carinhosa, de forma edificante, o defeito do outro, né? Isso. Aí vamos pensar no mundo ideal, né? A gente encontraria uma pessoa e falaria com ela assim, e a pessoa escutaria isso da melhor forma possível. No nosso mundo, como é que será que seria isso? A pessoa Claro que não. Não, se dificilmente. defende. Não. Seria Ela- melindre de quem escuta, e sempre haveria uma dose de arrogância, vamos dizer assim, de quem Ego, fala. né? Não, e às vezes assim, a pessoa, né, quer até ajudar e não vai no ego realmente, mas quer solucionar um problema. Mas aquele que escuta não está pronto, e aí a confusão começa. Uhum. E quantas vezes a É gente não passa... melindre, né? São os melindres que a gente tem, São os que a gente mimimis. não quer ouvir. É o melindre, a gente é muito melindroso. E quantas vezes a gente não passou por esse momento que alguém veio e falou assim, olha, você está fazendo de forma errada. E aí, por causa da nossa arrogância, porque a gente acha que a gente é o certo, né? A gente não está pisando na bola. A gente não está pisando na bola e perdendo a oportunidade de crescer com aquele presente que a gente está recebendo, né? Gente também. Nem tudo que as pessoas dizem para nós É verdade. é verdade. É o Ou ponto. pelo menos é a nossa verdade. É uma parte da verdade dela. Entendeu? Então, a gente precisa sempre escutar e ficar com aquela parte que é boa para nós. O que não é bom, deixa de lado. De duas uma, ou ela vai se perder porque não era boa mesmo, ou um dia a gente vai ter amadurecido o suficiente para poder compreender aquilo que a pessoa falou para a gente, né? Aí ele fala assim, né? Calixto é destemido em tudo o que faz, desde a infância, e hoje é um negociante sagaz. Ana sempre foi caprichosa, prejudicou o seu lar e continua extravagante no seu proceder. Antonino sempre fugiu de pensar por conta própria no seu dever, agravando a sua existência com amorosidade. Calixto tem coragem e força, Ana tem bondade e responsabilidade, e Antonino tem pureza e desprendimento. O lado luz e o lado sombra. Sim. É vaidosa. Nossa, é um grande conflito. E como eles vão conseguir, se a pessoa fica melindrada em escutar? Como que o grupo vai conseguir passar por tudo isso? Eu vou fazer Se a pergunta seguinte: como que nós vamos passar por tudo isso? Porque nós passamos por isso. Nós passamos. A pergunta, eles vão resolver do jeito deles, se é que vão resolver. Mas nós passamos por isso. Como que nós vamos resolver isso? Essa que é a grande pergunta. Porque se enquanto a gente estiver olhando para eles, a gente não olha para nós. O que a gente precisa é olhar para nós. Como que a gente vai resolver isso? Quanto temos? Nos grupos em que nós estamos inseridos. Neste grupo, no grupo da Casa Espírita de Pedra, no grupo do trabalho, no grupo da família, no grupo da sociedade. Quanto eu tenho de Calixto, quanto eu tenho de Ana e quanto eu tenho de Antonino. Só com Vocês esse veem amadurecimento espiritual, né? Para você poder se encaixar naquilo que a pessoa está falando sem melindre, sem mimimi. Porque você falar para mim, se eu tiver realmente despreparada para ouvir, vou falar, vou ficar melindrada, vou ficar chateada. Se eu já tiver com uma certa compreensão, aí eu vou parar e vou ficar pensando, será que ela tem razão mesmo? Acho que ela tem, acho que aqui eu estou errando. Quer dizer, ainda vou começar a pensar
como é que fala? Ponderar o que vocês estão colocando sobre a minha personalidade para ver até que ponto eu estou realmente errada para poder corrigir. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, né? Mas uma coisa que você falou aí, de conhecimento. O conhecimento nós já temos. Aí tem que trazer para o sentimento. Esse é o ponto. O conhecimento ainda está aqui, ó. Está batendo na cabeça. Quando que eu vou trazer isso para o coração? Porque aí sim, o que a pessoa falar, gente, milindrado a gente vai ficar, tá bom? Porque ninguém gosta de ouvir crítica. A questão é quanto tempo eu vou ficar milindrado e quanto que é perda de tempo e quanto tempo e depois quanto tempo eu vou levar para pegar aquelas pérolas e transformar elas em parte do meu tesouro. E aquilo Às que ele vezes, fala, até o se que você você vai dar, o que falarem, às vezes a gente dá atenção, dá peso, e tem outras coisas que falam que a gente não dá o peso, a gente liberta imediatamente, nem escuta depende direito muito da vibração, tudo vai muito da vibração, de quem né? fala. De quem fala, a vibração que está emitindo, qual é a energia que está no momento, tudo depende muito disso, né? Que nem assim, lá, se ninguém teve ética cristã, o que que é ética? Ó, a gente precisa conversar, é uma conversa, vamos lá, vamos todo mundo com muita amorosidade e tal, e não ir no tom de acusação, mas trazendo para o sentimento, né? E quando a gente convive em grupo, é a coletividade, não é mais eu. É o que é importante para o grupo. O grupo que trabalha em nome de Jesus está em primeiro lugar, a gente está em segundo, terceiro, quarto. A obra é mais importante do que a gente, né? E aí, quando você pensa na coletividade, a gente consegue andar. Mas se a gente não encaixa isso, a gente sempre vai estar trabalhando no individual. Trabalhando no individual, a gente vai ter perdas o tempo inteiro, porque a gente vai estar sempre correndo atrás para tentar encaixar. E acho que esses últimos parágrafos são. Vamos ver se termina hoje. Vamos. Esses valores e essas imperfeições precisam ser discutidos. Todos necessitam ajuizarem com mais clareza as reações que causam uns nos outros. Isso é importante. Isso que é importante, né? Porque a reação que a gente causa no outro mostra o que nós estamos falando e a forma como nós estamos falando, se a gente está querendo causar aquele tipo de reação, né? Então, de repente, a gente fala alguma coisa que, nosso ponto de vista, é a coisa mais simples do mundo, mas a pessoa reage de uma forma muito negativa. Não olha para a pessoa, olha para si. O que eu falei passa pelas três peneiras? Primeiro. Depois que passou pelas três peneiras, a forma como eu falei é uma forma cristã, fraterna? Eu preciso fazer isso, porque senão eu continuo causando prejuízos na sociedade que me cerca, que causa prejuízos a mim mesmo também, né? E se pôr no lugar do outro também, né? E se eu ouvisse dessa forma, isso, né? Mas aí você faz as Direcionado. três peneiras. Quando você fala das três peneiras, você tem que se colocar no lugar do outro. Porque a verdade é a sua, tá? Então você não pode falar uma coisa que não é verdade para você. Bondade, a bondade você tem que ter o coração, você tem que querer ajudar. Mas sempre você tem que ver a pessoa, o que vai escutar isso. É o momento dela escutar aquilo? E a necessidade? A necessidade. É necessário falar isso mesmo, né? Que benefício que eu vou causar quando eu falar aquilo? Né? Então, assim, e é isso que eu falo do sentir. Se a gente está num grupo, tá tudo calmo, né? A gente nota que as pessoas estão todas quietas. Se eu falo de uma certa maneira, se eu trago um assunto que pode ser polêmico, é hora de falar sobre isso. É necessário. É verdade. Mas passou pelas outras duas, porque assim, aí onde é que eu quebro? Quebrei. O que que acontece? A vibração vem, porque todo mundo vai vibrar contra.
é espontâneo, né, Sérgio? Assim, Não é de caso pensado. não, é espontâneo, você entendeu? Assim, É vem a imediato, vibração. né? E aí, aquilo que estava calmo, nossa, parece que tocou fogo no parquinho. Porque se quebrou. E essa é a nossa grande dificuldade que nós temos hoje em dia. O sentir. Porque a gente está com tanta coisa. A internet movimentou tanto a nossa mente, né? Internet, televisão, isso e aquilo, que a gente é muito rápido. E aí quando a gente vê, a gente já fez. A gente não pensou. A gente está com um pensamento muito acelerado, né? E aquela coisa da respira, saquinho, que nem o seu batata, para que a gente possa. A Leda ri porque ela, como ela assiste muito desenho, ela se lembra do seu batata. Ó, tá dando risada. É isso mesmo. Faz saquinho e que se a gente respirar, a gente já vai desacelerar um pouquinho. É treinamento mesmo, a gente precisa treinar. Encerramos por aqui? Algo mais aqui? Eu só marquei é o último que eu O marquei último também. parágrafo, né? É. Discutir. Somente esse. Também marquei. Vamos lá, leiam. Discutir relações é falar de nós mesmos, com proveito. Esse desafio talvez seja a alma deste momento novo. Sem confiança, a concórdia não tem vez. Sem concórdia, não há maioridade. Quer dizer, sem concórdia não vai ter uma harmonia, união. Mas tudo nasce na confiança, né? Na confiança também. Próximo Sim. capítulo. Vem aí agora, construindo a concórdia. É Próximo isso aí. capítulo. Então, Amanhã a gente vai ler começar o capítulo 16, Construindo a Concórdia.